bem com vocês? Hoje a gente vai falar então sobre as medicações durante a gestação, tá? O que está liberado para nós médicos prescrevermos, né, para paciente, quais são as prescrições que podem ser liberadas com tranquilidade, aquelas que são mais restritas e aquelas que são proibidas, tá? Então esse quadro que tá aí para vocês mostra bem direitinho ali a classe das medicações, é bem importante a gente saber o que significa classe A, classe B, classe C, classe D e X, né, o risco fetal que ocorre em cada tipo dessas classes e o uso na gestação, se a prescrição é liberada, se é restrita ou proibida. Logo depois eu vou mostrar para vocês como são muitas medicações, eu acho bem importante vocês focarem nas proibidas, certo? Classe A, gente, então é aquela medicação liberada 100% porque tem estudo controlado em mulher grávida que não demonstra qualquer tipo de anomalia fetal. É muito raro ter medicações classe A, tá, gente? São pouquíssimas as medicações classe A. A maioria é classe B. O que é a classe B das medicações usadas na gestação? Uma classe B caracteriza aquela medicação, né? Foram feitos estudos com animais, certo? Não com grávidas, no caso, e com esses animais não demonstraram qualquer risco fetal, tá? Mas não há, então, estudo controlado em ser humano, em gestante, né? Ou aqueles estudos em animais que demonstraram efeitos adversos, mas bem controlados em mulheres grávidas não confirmaram nada de risco fetal. Então, a maioria das medicações que a gente usa e até prescreve para as pacientes grávidas são categoria B, tá? Agora pulando para a classe C, que já entra na parte das prescrições restritas, que a gente tem que avaliar bem o risco e benefício daquela medicação para a paciente, tá? Por exemplo, eu vou explicar agora qual é o significado do risco C e dar um exemplo para você, certo? Então, aquela classe C é aquela medicação onde foram feitos estudos em animais e revelaram efeito adverso no feto e não tem estudo controlado em mulheres grávidas, ou, né, aquelas medicações que não têm estudos em animais e também não têm estudos bem controlados em mulheres grávidas. Então, nesse tipo de classe que a gente vai avaliar o risco e benefício. Vou dar o exemplo, então, da categoria C, por exemplo, dos antiepiléticos, anticonvulsivantes, né? A gente tem que avaliar, por exemplo, uma paciente que usa carbamazepina ou fenitoína, certo? É muito maior o risco para o feto se essa paciente começar a ter várias crises convulsivas, várias crises de epilepsia, o risco é muito maior para o feto do que o benefício, né? Então, nessas pacientes a gente tem que avaliar e a gente pode prescrever, né, com restrição, com cuidado, o antiepilético que ela está acostumada a usar, tá? A gente tem que individualizar caso a caso, certo? A categoria D, classe D, gente, já é, junto com a categoria X, prescrições proibidas, né? Só prescrever em casos excepcionais mesmo. Classe D já tem uma evidência de risco fetal em humanos, porém os benefícios ainda podem ultrapassar os riscos, né, potenciais da medicação. E a categoria X, com certeza, já tem estudo em animais ou seres humanos, revelaram efeitos graves, né, sobre o feto e o uso está contraindicado em gestante em qualquer situação, certo? Então aqui, gente, eu falei para vocês aqui no quadro à esquerda de vocês estão os medicamentos classe X, aqueles que são, né, a categoria que é proscrita, a gente não deve usar mesmo porque o efeito deletério sobre o concepto é muito grande. Eu vou elencar para vocês os principais, certo? Que é o estradiol ali, né? Medicamentos com hormônios, né? Estradiol, isotretinoína, que eu falei também que na lactação também a gente não pode usar, metrotexato e talidomida, medicações proscritas, classe X, certo? E à direita de vocês, aquele classe D, que até, né, a gente tem uma evidência positiva de risco fetal, mas também os benefícios podem eventualmente ultrapassar os riscos potenciais. A gente tem que avaliar bem, individualizar bem cada caso para ver se realmente aquela gestante precisa dessa medicação.
Vou focar, então, para vocês focarem e estudarem e lembrarem na hora da prova, principalmente os benzodiazepínicos, certo? Bromazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam, certo? E outros como varfarina, tamoxifeno, né, aquelas medicações quimioterápicas, certo? Clobetasol, espironolactona, certo? E antibiótico, eu quero que vocês gravem gentamicina, também é proibido, né, avaliar risco-benefício na categoria D.